E a gente cuida com muito cuidado deles, com muito carinho. Eles merecem aquela atenção, aquele cuidado quando é um idoso que tem diabetes, a gente cuida com muito carinho, são pessoas que necessitam muito da nossa atenção. Então, falando assim, basicamente, a diabetes mellitus é uma doença crônica, mais comum nas pessoas idosas. Além de frequente, ela é uma doença que afeta vários órgãos e ela está associada a muitas complicações. Vamos discutir um pouquinho dessas complicações de diabetes. A hiperglicemia e a hipoglicemia, ou seja, é a elevação da glicose e a queda da glicose no sangue. Então, o que é glicose? Glicose é a fonte essencial de energia para todas as células do corpo humano. Quando se come um alimento, parte dele se transforma em glicose, que é absorvida pelos intestinos e distribuída através da corrente sanguínea para as células. E o que é a insulina? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, órgão que se localiza atrás do estômago e ao lado do fígado e também dos rins. Quando o pâncreas reduz a produção de insulina ou deixa de produzir esta substância, ou seja, quando a insulina funciona de forma inadequada, é necessário o uso de medicamentos que estimulem o pâncreas a aumentar a sua produção. Hipoglicemiantes orais, ou fazer o uso da própria insulina por meio de injeção, além de facilitar a entrada de glicose nas células e aumentar a utilização de glicose pelos vários tecidos do corpo, a insulina faz com que o fígado armazene glicose, que vai ser utilizada entre as refeições. O que é diabetes? Diabetes mellitus ou diabetes é uma doença que resulta da falta de insulina ou da incapacidade da insulina de exercer adequadamente suas ações. Caracteriza-se por um excesso de açúcar no sangue, que é a hiperglicemia, com alterações no metabolismo dos açúcares, que são os carboidratos, gorduras, que são os lipídios e proteínas. De acordo com a duração do efeito, podem ser classificados de curta duração, que é ao redor de 6 horas, insulina regular e a insulina ou a simples, de efeito imediato, com duração de 24 horas, ou de longa duração ao redor de 36 horas. Então, as insulinas bifásicas contêm 2 tipos de insulina, de modo que proporciona picos e tempos de duração diferentes. Preparação dessa insulina. Nós temos que ter muito cuidado. Eu acho que eu falei alguma coisa para vocês sobre insulina. E nós temos que ter muito cuidado na questão de armazenar essa insulina. Geralmente a gente recebe, né, pela equipe de saúde, 10 doses. E essas 10 doses devem ser mantidas. Quando a gente vai pegar lá na Secretaria de Saúde, a gente armazena ela em um depósito, né, fechado, e um ambiente 36 graus Celsius a 37. Então, em casa, o que quer dizer em casa? Saiu de lá, podemos deixar na nossa geladeira e manter ela lá e fazer as 10 doses tranquilamente, geralmente esses graus de 36 a 37 graus Celsius, que é o que a gente utiliza na geladeira nas nossas casas mesmo, comum. E mantém e dá muito certo. É muito bom. Dá tranquilamente para a gente realizar isso. Devido à possibilidade de diferentes respostas, as insulinas de diferentes espécies ou cuidados são recomendadas para evitar trocas, inatividade de insulina sobre espécies de outras qualidades. Então, reduzindo a dose de insulina, pode ser requerida ou mudança da insulina de animal especificamente a bovina ou a humana. As insulinas de origem bovina ou suína não devem ser empregadas alternativamente, mesmo quando o tipo e conteúdo sejam equivalentes, já que existe uma diferença de espécies que requer um ajuste de dosificação. Então, as insulinas produzidas de diferentes espécies correspondem à mesma estrutura básica, mas com diferentes sequelas de amoniácidos na cadeia. Vamos falar um pouco como preparamos essa insulina? E aí, antes disso, nós temos aquela pergunta, né? Que já surgiu várias vezes. É só o técnico que faz isso? Não. Nós, como cuidador de idosos, nós podemos fazer isso. São ações básicas, que não precisa ser técnico para fazer, mas a gente deve ter alguns cuidados. Falando do preparo da insulina, inicialmente nós pedimos para o quê? Para lavarmos as mãos com muito cuidado.
Retirar o frasco da insulina da geladeira de 10 a 20 minutos antes, pois a insulina gelada, ela causa, se ela estiver muito gelada, acima desses graus, ela pode causar dor e irritação após a aplicação desse doso. Separar todo o material que irá utilizar, seringa, agulha, algodão, álcool a 70. Depois, gire o frasco com a insulina leitosa, a NPH, com movimentos suaves das mãos, sem agitar, pois o excesso de agitação também torna a substância inútil. Ela não deve espumar, essa insulina. A insulina transparente a regular não necessita de homogeneização prévia. Promova a desinfecção da tampa emborrachada, que a gente tem nessa insulina, do frasco, com algodão embevecido, também com álcool a 70. Pega a seringa da insulina e puxa o êmbolo até a graduação correspondente da dose prescrita pelo médico, tomando cuidado de não tocar na parte interna desse êmbolo. Retire o protetor dessa agulha, injete o ar dentro do frasco até o final. A introdução do ar no frasco facilita a aspiração e ajuda também na retirada correta da dose dessa insulina. Sem retirar a seringa, vire o frasco de cabeça para baixo e puxe o êmbolo até a dose prescrita. Se bolhas de ar apresentarem e pequenos golpes nessa seringa, com as pontas dos dedos, quando as bolhas saírem, essa questão de bolha a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque pode irritar a pele desse paciente. Tá certo? E também pode entrar ar na hora que você for injetar. Então, todos esses cuidados é de suma importância para nós quando formos realizar esse procedimento e ainda mais para esse idoso. Nós temos também canetas de aplicação para a insulina. Essas canetas de aplicação de insulina é de um modo também muito fácil e muito comum e também não precisa ser técnico para se realizar. A gente tendo uma noção de como fazer, a gente faz nosso doce tranquilamente, sem problema nenhum. Como é essas canetas de aplicação? Prepara a insulina e os materiais como já escrito, como já falei antes. Retirar a tampa da caneta, separar a caneta em duas partes, corpo e parte mecânica. Girar o parafuso que tem nessa caneta interna até ficar completamente dentro da parte mecânica. Acomode o refil da insulina com o corpo dentro dessa caneta e recoloca a parte mecânica ao corpo da caneta. Depois conecta a agulha nessa caneta, selecione 2 unidades e pressione completamente o botão injetor. Repita a operação até o aparecimento de gotas de insulina na ponta dessa agulha e selecione o número de quantidade. Tem pessoas que acham bem mais complicado trabalhar com ela, mas se você conhecer também, é tranquilo, não tem problema nenhum. Facilita também muito o nosso trabalho. Tá certo? É simples. A insulina será sempre necessária no tratamento de diabetes tipo 1. E se o uso deve ser iniciado... Como é esse uso, professora? No tipo 1, ele deve ser iniciado imediatamente após o diagnóstico. Diagnosticou a diabetes tipo 1, a insulina deve ser feita imediatamente após esse diagnóstico que, claro, é o médico que dá. E aí nós, como cuidador de idoso, né, cuidando desse idoso, vamos fazer todos esses procedimentos. Então, meus queridos, eu quero pedir muito carinhosamente a vocês que vocês possam ler a apostila de vocês. O nosso curso, nós estamos terminando a nossa última aula do nosso curso, mas eu vou estar à disposição de vocês para retirar a dúvida que vocês precisarem. Vou estar sempre aqui. Nós estamos terminando o nosso curso, mas a nossa amizade, ela ficou, né? Foi plantada isso. Eu estarei à disposição de vocês para que vocês possam tirar qualquer dúvida, tá certo? Muito obrigado pelo carinho de cada uma. Que Deus abençoe e vou estar sempre aqui para qualquer coisa. Cheiro para vocês. Que Deus abençoe cada um.